O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É lícito ou não pagar o imposto a César? Essa é a pergunta que fizeram a Jesus. E olhando para a moeda, vendo a inscrição de César, Jesus responde: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Percebemos nessa resposta dois caminhos, um celeste, um terrestre, terreno. De um lado, o tributo a César deve ser pago, pois é a sua imagem na moeda. E poderíamos aqui pensar nossas responsabilidades sociais e políticas a partir dessa primeira parte da resposta. De outro lado, também temos algo a dar a Deus. E o que é, senão nossa vida? E não uma parte, mas toda nossa vida. Na moeda, a imagem de César. E em nossa alma, na alma de cada pessoa humana, a imagem de Deus. E é a Ele, e somente a Ele, que cada um é devedor da própria existência. Vamos nos deter nesse aspecto. O homem, imagem de Deus. E aí vamos recordar os padres da igreja. Os padres da igreja são aqueles primeiros teólogos daqueles séculos iniciais do cristianismo. Um autor anônimo diz: a moeda de César é ouro, a de Deus é a humanidade. Concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a inocência singular da tua consciência. Deus escolheu o homem para nele manifestar a sua glória. Você e eu deveríamos ser manifestações da glória de Deus. Santo Agostinho diz:
César reclama a própria imagem impressa na moeda. Não exigirá Deus do homem a imagem divina esculpida nele? Haverá um momento em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, segundo Santo Agostinho, na pergunta que faz, não cobrará Deus uma vida conforme a imagem e semelhança ao qual fomos criados? Alguns padres não distinguem esse binômio imagem e semelhança, tratam em um sentido de divinização do homem. Alguns outros fazem distinção. Orígenes, citando o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2, desde já somos filhos de Deus, o que não é pouco. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Orígenes entende que a imagem diz respeito à situação atual e a semelhança aponta para o futuro. Aponta para a escatologia final, aponta para o céu. Mas poderíamos, em linhas gerais, refletir o tema do homem ser imagem e semelhança de Deus, destacando 3 momentos. O primeiro momento, o momento da criação. E naquele momento da criação, o homem criado imagem e semelhança de Deus. E aí logo vem um segundo momento, o momento do pecado original. E ali então veio a deformação, a desfiguração dessa semelhança do homem com Deus. E dando continuidade àquele pecado original, os nossos pecados atuais, eles também nos desfiguram. Não é difícil entender isso? Vamos voltar a isso em seguida. Terceiro momento é o momento do resgate da graça por meio de Cristo. É a reconstrução, reconstituição dessa semelhança de Deus. Partindo desses 3 passos, vemos que toda a nossa existência terrena precisa ser um caminho de reconstituição. Avançamos ou regredimos nesse processo a partir das escolhas que fazemos. Quanto mais ordenamos nossa vida para a vontade de Deus, buscando a constância na vida espiritual, a conquista das virtudes, quanto mais entendemos e vivemos o amor ao próximo na renúncia a nós mesmos, quanto mais nos desprendemos das realidades materiais, mais avançamos na semelhança com Deus. Quanto mais vivemos dos impulsos e das paixões, e consequentemente vivemos dos pecados, mais damos margem para que essa desfiguração ela cresça, ela se desenvolva em nossa vida.
E não há um limite para essa desconfiguração. Basta olharmos para a sociedade. Quando vemos a corrupção, quando vemos a maldade, ainda ficamos impactados. Porque fomos criados bons. Tudo que Deus fez é bom. Mas até aquilo que foi criado bom pode ir se perdendo. E vemos isso acontecer. Vemos a obra de Deus perfeita, maravilhosa, e se perdendo. Vemos a humanidade criada, perfeita por Deus, e se perdendo. Porque tem uma marca do pecado original, mas porque usou a liberdade para escolher o pecado, e com isso foi se desconfigurando. Assumindo características que distanciavam de Deus. E por isso ainda nos impacta tanto percebermos a maldade na pessoa humana. Distantes de Deus, somos capazes de qualquer coisa. Porque até as pessoas que vemos no noticiário, com atitudes pavorosas, elas também foram criadas boas. Foi se perdendo. Ao longo desses 20 anos, desde que entrei no seminário, 21, desses quase 11 de padre, quantas pessoas eu vi boas, caridosas, se perderem, se afastarem, não mais conseguir se reencontrar, porque chega um momento que nem a própria pessoa se reconhece mais. Parece que não há mais sentido em olhar para Deus e se sentir amado por Deus, cuidado por Deus. E parece que as possibilidades de dar sentido à vida se esgotam. Precisamos progredir rumo à perfeição. Nós somos chamados à perfeição. E precisamos progredir na perfeição. Não há ficar estacionado. Quem não progredir, regride. Na vida espiritual, quem não avançar, retrocede. Quem perde o foco e deixa de lutar, retrocede. E nessa nossa jornada terrena, que é uma jornada de combate, de luta, como nos ensina Paulo, não basta só dizer, Deus está no meu coração, eu não rezo, eu não vou à igreja, mas Deus está no meu coração. Não tem espaço para isso, para quem quer progredir na perfeição, para quem quer se aproximar de Deus de verdade, isso não basta. E é buscar essa perfeição que significa dar a Deus o que é de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança, e nada menos devemos buscar do que sermos semelhança de Deus. Nada menos do que a semelhança de Deus devemos buscar. Repito, Santo Agostinho. Deus exigirá do homem a imagem divina esculpida nele,
Deus exigirá de você e de mim a imagem dele esculpida em nós. E se não alcançarmos isso, nada terá valido a pena. Se nós não alcançarmos isso, ao fim de nossa existência terrena, olharemos para trás e percebemos, não valeu a pena. Não alcancei o que tinha que alcançar. Corri em vão. Dê hoje a Deus o que é dele. Sem desculpas. Sem histórias. Dê hoje a Deus o que é dele. Seu tempo e todos os seus compromissos. Faça que até o seu trabalho, faça que todos os seus compromissos sejam ofertados a Deus. Dê a Ele o seu lazer e o seu cansaço. Dê a Ele o seu estudo, o seu trabalho. Dê a Ele a sua vida e o seu amor. Peçamos a Deus a ação permanente do seu Espírito, agindo em nós, nos impulsionando nesse processo de santificação, para que não nos conformemos com nada menos do que sermos semelhantes a Deus. E semelhantes a Deus, não em uma ação ou em outra ação. Sermos semelhantes a Deus o dia inteiro e todos os dias. Todos são capazes de alguma ação boa. Mas alguma ação boa não é suficiente para te tornar semelhante a Deus. Alguma ação boa não é suficiente para te tornar santo. É preciso que todas as suas ações sejam boas, ao longo do dia e toda a vida. E não conseguimos isso. Não conseguimos, eu também não consigo. Dizia para os seminaristas, pregando para eles essa semana, ser sacerdote, ser totalmente sacerdote, o dia inteiro, a vida toda, ser imagem do Cristo para as pessoas, o dia inteiro, a vida toda. Tem hora que parece que não suportamos isso, humanamente falando, parece que não suportamos isso. Parece que tem uma hora que queremos que ninguém nos reconheça como padre, que a gente fique quietinho no nosso canto. Mas somos sacerdote o tempo inteiro. E as pessoas o tempo inteiro olham para nós e querem encontrar em nós ações do Cristo. E por vezes vem nossas fraquezas humanas. Outras vezes vem nossos pecados. E a gente não consegue. Ou ao menos nossa consciência nos cobra. Mas cada cristão não é diferente. Você não pode entender que é cristão às 19 horas de domingo na missa. Você é cristão agora. Você é cristão saindo daqui. Você é cristão no pátio, cumprimentando com gentileza cada pessoa no pátio, cada voluntário que se dispõe a servir na Santa Missa. Você é cristão chegando em casa com os programas que você vai ver ainda hoje. Você é cristão amanhã acordando, indo para o seu trabalho, desempenhando com dedicação o seu ofício, tratando com amor e com gentileza cada pessoa que você encontrar. É o dia inteiro.
E quanto mais formos capazes de agirmos assim, mais refletimos a semelhança de Deus. E por isso, separei um canto conhecido. Ser todo teu. Ser todo de Deus. Olha, é todo. Não uma parte. Não alguma dimensão da sua vida. Mas é todo de Deus. Dá para entender? Sua afetividade, seu trabalho, sua família, seus projetos, seus sonhos. O programa que você estabelece para o seu dia, do acordar ao dormir, ser todo de Deus. As músicas, as roupas, tudo, todo de Deus. Mesmo que não sejamos perfeitos, diz a música, juntar ali os nossos pedaços. E ofertar a Deus, se não nossa santidade, ofertar a Deus o que temos, mesmo que sejam os nossos pedaços. E dar a Deus, para que Deus nos restaure, nos renove, nesse caminho de reconstituição da semelhança dele em nós. Quando vemos uma matéria de jornal, dá ênfase a alguém que acha uma carteira com dinheiro e documento e que entrega, e isso vira matéria de vários jornais, um ato de honestidade, é porque a sociedade está mal. E ela estando mal, nós perdemos. Os cristãos não estão conseguindo refletir Deus para a sociedade. Ou não estão conseguindo ser semelhança de Deus na sociedade. Porque os atos de honestidade e de caridade viram notícia como uma coisa excepcional. Enquanto honestidade e caridade for uma realidade excepcional para a sociedade, nós estamos perdendo. Estamos deixando de ser o que deveríamos ser. Peça a Deus essa graça hoje. Senhor, eu sei que muitas vezes me afastei de Ti com os meus pecados. Me desconfigurei. Mas restaura, Senhor. Restaura a minha vida, a minha dignidade. Me dê ânimo de continuar lutando e buscando a perfeição. Peça a Deus nesse canto, peça a Deus nessa Santa Missa. E se esforce. Porque sem esforço não chegaremos a lugar nenhum. Ser todo teu, inteiro teu, quero ajuntar cada pedaço do meu ser. Ser todo teu, inteiro teu, quero te dar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Ser todo teu, inteiro teu, quero juntar cada pedaço do meu ser. Ser todo teu, inteiro teu, quero te dar os meus pedaços
vaso novo eu possa ser.